Senhor Jesus, em nome do Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja neste lugar nessa noite, Pai. Senhor, toca no coração de cada um que está aqui, Senhor. Senhor, que nós venhamos sair de uma forma transformada daqui, Senhor. Queremos, Senhor, sentir o seu toque nessa noite. Que não venha ser apenas um culto de jovens, Senhor, mas que nós venhamos sentir e sair daqui com uma porção diferente de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha neste lugar, venha tocar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20. Amém? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei e ele comigo. O que o Senhor está querendo nos dizer essa noite? O Senhor está na porta dos nossos corações. Amém. Deus, Ele quer uma oportunidade. Deus não vai entrar sem a nossa permissão. Deus quer que você abra a porta, dê uma oportunidade para Ele entrar, para que Ele possa mostrar, para que Ele possa trazer as boas novas, para que Deus possa mostrar o que Ele é capaz. Amém. Trazer as coisas boas, transformar as nossas vidas. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é atenção. Deus jamais vai nos deixar sozinhos. Só que para que isso aconteça, Deus precisa da nossa autorização. Deus precisa que tanto eu como você abra a porta. Ele está batendo. E talvez hoje seja essa oportunidade que nós precisamos dar para Deus. Eu não sei da forma que cada um entrou aqui hoje. Só que eu sei que se cada um está aqui hoje, é porque era para estar aqui. É permissão do Senhor. Cada lugar desse está ocupado. Se a pessoa não veio, é porque não era para ela estar aqui. Era para que eu e você esteja aqui essa noite. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso nessa noite. Para cada jovem que está aqui. Os jovens que estão na frente do culto, na direção do culto, sabem que não foi fácil, que teve muitos levantes, muitas coisas ruins. Mas hoje a gente está vendo a recompensa de cada rostinho que está sentado aqui. Hoje a gente está vendo o quanto valeu a pena. E esse não vai ser o primeiro, esse vai ser o primeiro de vários. Mês que vem tem o segundo, o terceiro e assim consecutivamente. E eu creio que através desse, não são só essas cadeiras que vão estar aqui. Várias outras cadeiras vão estar mais cheias. Porque através das nossas vidas de hoje, através da oportunidade que Deus está nos dando de abrir a porta e entrar, eu creio que quando a gente sair daqui hoje, uma porção dobrada da parte de Deus, a gente vai querer trazer uma pessoa diferente, para falar, nossa, eu saí de lá diferente, eu senti a presença de Deus lá, vamos comigo. Então eu creio que é isso que Deus quer. Deus está aqui, ó, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu mostrar para você do que eu sou capaz, deixa eu mudar a sua vida. Cabe a nós abrir a porta e dar uma chance para o Senhor. Para nós que somos evangélicos, sabemos que não é fácil vir para a igreja. Não é porque nós estamos aqui que tudo é bonito, que tudo é fácil. Não. A gente sabe que a porta do reino de Deus é estreita, é difícil, é apertada. Mas hoje eu digo por mim assim, que eu sou um exemplo vivo de que como é bom estar na presença do Senhor. Deus tem me abençoado muito. Aos poucos, a minha família está vindo. Um a um.
devagarzinho, um a um. E eu creio que, para a honra e glória do Senhor, logo, logo todos estaremos aqui. Amém? E eu quero desejar o mesmo para cada um de vocês. Eu quero muito que hoje cada um saia daqui diferente da forma que entrou. Transformado. Que saia daqui hoje desse culto, não só desse, mas de qualquer outro culto que vai. Eu gostaria que, assim, entrasse de coração aberto. Que hoje recebesse a palavra de Deus de coração aberto. Diferente. Vamos dar uma oportunidade para Deus hoje. Vamos deixar Deus mostrar o que Ele tem para nos mostrar. Amém? Dou a oportunidade para o louvor. Lendo Salmo 150. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abrindo o Salmo 150. É um salmo bem conhecido, que fala sobre o louvor. Os irmãos encontraram? Amém? Ele diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o pela excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Se nós estamos aqui, Deus deu uma oportunidade, mais uma oportunidade de vida para a gente. No dia de hoje, quando nós acordamos, foi porque o Senhor permitiu. Então, nós temos todos os motivos para louvar a Deus. Só de nós termos acordado de manhã já é um grande motivo para a gente louvar a Deus. Sem contar os sacramentos que Deus deu durante a nossa semana. Falando de mim, eu tive vários sacramentos, várias bênçãos que a gente pode estar contando. Todos esses motivos são motivos para a gente estar louvando a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos se levantarem para a gente louvar a Deus com alegria, porque nós temos que ter alegria. Quantas vezes lá no mundo, quem era do mundo, né? Eu particularmente era, e quando chegava na sexta-feira ou no sábado, que era dia da balada, eu me arrumava, chegava na balada, na hora que começava a tocar aquela música que eu gostava, eu dançava, eu cantava, eu balançava os braços. E por que a gente não pode fazer isso na presença de Deus? Por que a gente não pode adorar o Senhor? Por que a gente não pode bater palma, levantar as nossas mãos para agradecer Ele por mais um dia de vida, para agradecer Ele porque nós temos nossos pais, porque nós temos nossa família? Quantas pessoas precisam de Deus? E nós que temos a oportunidade de estarmos aqui, de louvarmos a Ele, vamos louvar com alegria. Amém? Amém!
buscar mais da presença de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pergunta, mas Deus, eu sou tão falha, eu vou na igreja fazer o quê? Eu fiz isso ontem, isso anteontem, o que eu vou fazer na igreja? Mas Deus, Ele quer você do jeito que você está, irmão. Ele quer que você venha para Ele te transformar. Não adianta você pensar que você vai ser transformado lá fora, que você não vai. Ele vai te transformar aqui dentro. A transformação vem dele, não vem de você. Você só precisa dar uma oportunidade. Você só precisa pedir mais de Deus. E nessa noite nós possamos ter mais de Deus nas nossas vidas. Amém?
Rodolfo Abrantes. Para quem não conhece, ele é ex-Raimundos, ele é vocalista do Raimundos. E eu comecei a ouvir, e aí o telefone tocando, e eu falando, só que teve uma parte que me chamou a atenção. Ele falou assim: eu sou fã dos jovens evangélicos de hoje em dia. Eu falei: ele é fã dos jovens? Aí eu parei o que eu estava fazendo para escutar. Ele falou: eu sou fã dos jovens, porque antigamente, eu sou jovem ainda, né? Mas um pouco antes, a minha juventude já foi difícil. Porque existia droga, mas não existia igual hoje em dia, que assim, é livre, né? Onde você vai, você acha. Existia bebida alcoólica, mas a gente bebia escondido dos nossos pais. Hoje em dia os pais compram bebidas para os filhos. Existia a prostituição, só que era uma coisa escondida, uma coisa disfarçada, ninguém ficava sabendo. E quando ficava sabendo era porque já estava no auge. Hoje a gente vê meninas e meninos de 15, 16, 17 anos buscando droga, buscando álcool, se perdendo no mundo. Só que, irmãos, jovens, nós somos fortes, tá? Deus nos escolheu porque nós somos fortes e Ele confia em nós. Ele confia em nós. O amor dele nunca falha. Então a gente pode fazer o que for. A gente pode se desviar. Eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu fiquei um bom tempo afastada dos caminhos do Senhor. Mas o amor de Deus não falhou na minha vida. Quando eu mais precisei, o amor dele esteve na minha vida e eu voltei. Isso é prova que você que está aí, às vezes, eu não sei se tem alguém afastado, se todos vocês são da igreja, mas assim, vamos voltar, porque jovens, o inimigo, ele vai atacar nós, ele não vai atacar os velhos de igreja, quem já tem os nossos pais que estão na igreja, ele não vai chegar para atacar os nossos pais, ele vai atacar a gente, ele vai vir com uma bandejinha, ele não vai vir com chifrinho, ele vai vir todo bonito, com uma bandejinha ali, ó, com o que a gente mais gosta. Ele não vai vir disfarçado, ele não vai vir a caráter dele, veio com chifrinho, igual falou o pastor Kamakura. Ele vai vir com uma bandeja, com um prato, que vai ser belo aos nossos olhos, que a gente vai olhar, a gente vai falar: eu quero. Não vai. Quando você vê alguma coisa que for muito fácil, não vá, não vá, porque é furada, tá? Eu digo por experiência própria. Deixe que o amor de Deus não fale na sua vida também, amém?
oportunidade para o Ronaldo cantar um louvor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém! Boa noite, jovens. Boa noite! Eita, estou no meio de jovens ou não estou no meio de jovens essa noite? Eu sei que você estava de pé, mas vou pedir para vocês se colocar de pé novamente para a gente continuar adorando o Senhor, amém? Amém! Vira para o irmão que está do seu lado e pergunta: você está feliz por estar aqui? Espera a resposta. Beleza? Tranquilo? Bom, estou muito feliz por estar aqui nessa noite, podendo adorar o Senhor também. Eu gostaria que vocês me ajudassem, é verdade, de coração, que vocês aplaudissem ao Senhor, que vocês devemos declarar a grandeza daquele que é único. Devemos declarar que Ele é único sobre as nossas vidas. Se você conhecer esse louvor, eu gostaria que você cantasse. Deus, tu és grande, és invencível.
vocês estão hoje? Melhor que ontem? Amém. Amanhã vai ser melhor? Amém. E assim por diante? Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim ou não? Sim? Sim. Todos nós temos uma escolha, temos? Alguém aqui já fez alguma escolha errada? Levante a mão. Percebe? Se você estivesse aqui onde eu estava, você ia ver a maioria. Todos nós, eu também já fiz. Todos nós já fizemos escolha errada. Quando eu recebi de Deus essa incumbência de pregar a palavra dele, e logo no início do meu ministério era para jovem, eu era pastor de jovem, e Deus me usava muito mais para repreender, para falar coisas, não coisas muito amáveis, não coisas muito bonitas, que as pessoas vão falar, olha que pastor amado. Eu era rodeado, porque eu tinha um defeito muito grave. Eu falava a verdade. E estou de pé até hoje, há 25 anos já, porque falo a verdade. Então todos nós temos uma escolha. E quando nós escolhemos errado, é porque nós não pedimos ajuda para ninguém. É porque nós olhamos de um lado do outro, então nós temos pai, temos mãe, temos amigo, temos pastor da igreja, e a gente nunca chega e pergunta: será que isso é bom eu fazer, pastor? Ô mãe, ô pai, será que é bom eu fazer isso? E às vezes a gente quebra a cara, porque escolhemos e escolhemos. Então hoje eu quero que você fique ciente de uma coisa. Escuta a parte melhor. Escuta Jesus. Foi falado aqui que Satanás ele não aparece como chifre, com rabo, roupa vermelha, nada disso. Satanás aparece como um pastor. Satanás aparece como um diácono, uma diaconisa. Satanás aparece de toda forma. Para isso você tem que estar ligado, ter discernimento das coisas de Deus. Amém? Então abra a sua Bíblia. Você que trouxe uma aí, abre. Abra lá em Lucas capítulo 16, do verso 19. Quem não tem uma Bíblia, tem Bíblia aí, isso ali tem. Vê que não tem Bíblia lá, passa aí. É tão bom estarmos olhando, lendo. Será que o pastor está lendo certo? Será que ele está lendo errado? Ele está lendo do texto? Verso 19. Todos têm uma Bíblia agora? Então abra lá. Lucas, capítulo 16, o verso 19. O meu título aqui está escrito: O Rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas ou feridas como queira, à porta daquele homem rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Até aqui. Quando eu disse no começo de escolhas, a gente pode entender que eu vou falar de dois personagens nesse texto. Um era rico demais. Ele não escolheu ser rico, mas ele escolheu a não escolher Deus. Deu para entender? Ele não quis escolher a parte boa. A vida dele era só festa, mulheres. Vamos colocar nos dias de hoje para vocês jovens entenderem.
A vida daquele homem era só orgias, prostituições, drogas, bebedeira, bebida, só para você entender. Hoje, alguém chama um jovem para ir para a igreja, ele vai dizer assim: onde é? Ah, é muito longe. Mas hoje é sábado, hoje é dia de balada, não é? Hoje é dia de fazer farra, hoje é dia de beber, hoje é dia de se drogar, hoje é dia de fazer tanta coisa boa, entre aspas. Então Deus tem um recado para você nessa noite, para você escolher uma parte boa, escolher Deus, escolher Jesus, escolher o Espírito Santo de Deus, a ponto de vocês não serem enganados por amigos, por amigas, por homens, por ninguém. Hoje é muito fácil nós entrarmos na igreja e pregar a palavra. Para mim não tem dificuldade nenhuma, eu estou acostumado. Mas se eu escolher alguém aqui, vem cá, fulano, vem aqui, prega uma palavra, fala de tudo aquilo que você sente, fala de tudo aquilo que você já passou. É difícil, irmãos, é muito difícil. E esse homem, ele não pensava em pai, não pensava em mãe, ele não pensava em ninguém, ele só pensava nele próprio. Assim são os jovens de hoje. Mãe, eu vou indo. Aonde você vai? Eu vou ali. Som desaparece. Não dá satisfação nenhuma. Mas lembre-se que um dia eu, você, nós vamos morrer. Nós vamos prestar conta para Deus de tudo aquilo que nós fazemos escondidos, de tudo aquilo que nós fazemos às vistas. Tudo que está acontecendo com você vai prestar conta a Deus. Todos nós. Mas pastor, eu não faço nada de mal. Eu não prostituo, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada errado. Mas ainda te falta uma coisa: é você não agradar pastores, é você não agradar homens, nem mulheres, é agradar a Deus, agradar a Jesus. Afinal de contas, é por causa dele, de Jesus, é que nós estamos aqui hoje. Ninguém veio aqui para ver pastor, ou veio? Claro que não. Então, quando nós lemos aqui, esse homem morreu, o mendigo morreu. Todo mundo vai morrer um dia. E esse moço, o mendigo, morreu. Interessante que quando ele morreu, os anjos do Senhor vieram lá do céu, vieram buscar a vida dele, o espírito dele, a alma dele. Ele foi embora. E lá no céu houve festas, lá no céu houve alegria. Ele estava lá do lado de Abraão, no centro de Abraão, ao lado de Abraão, tudo alegre, feliz. Mas olha a vida dele como que era aqui na terra: sujo, mendigo, mendigando migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Uma situação triste, terrível. Mas ele tinha uma coisa de bom: ele tinha Jesus. Quantos aqui vão morrer? Quantos aqui vão morrer sem Jesus? Mas pastor, nós estamos dentro da igreja, nós somos servos, nós somos servas. Cuidado, porque Deus, ou melhor dizendo, Deus vai sim mandar Jesus buscar uma igreja dentro de uma igreja. Percebe? Uma igreja dentro de uma igreja. Não são todos. Como diz a palavra, muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é isso? Você que hoje tem uma idade boa, uma idade bonita, uma idade jovem, nós já passamos por isso, eu estou com quase 60. Como que ele está hoje com a idade que vocês têm? De poder, sabe, desafiar o mundo, desafiar os meus pais, dizer: pai, eu quero servir a Deus, pai, eu quero naquela igreja ali, eu quero naquela, não importa a igreja,
convidaram e disseram que vinham, não é? Cadê eles? Preferiram outras coisas, escolheram outras coisas. Mas um dia, todos vão morrer. Estou frisando isso, irmãos, para que você veja, para que você entenda. Por que você está sentado aqui nessa cadeira aqui hoje? Você podia estar na sua casa, você podia estar saindo com um namorado, com a namorada, podia sair. Mas Deus escolheu você aqui hoje para ouvir essa palavra e dizer aos quatro cantos do mundo que você é bem-aventurado, que você é bem-aventurada, que você pode fazer a diferença aonde você estiver. Mas não esperem morrer primeiro. Não esperem. Não esperem seu pai, sua mãe, seus pais olharem para você e dizer: eu não falei, eu não avisei para você não ir lá. Hoje você liga, você vê pela internet, pelo WhatsApp, você vê a mãe em volta de um cadáver do próprio filho, chorando e dizendo, falando com o morto, dizendo: eu não falei, eu não te avisei. Vocês estão vivos, e a Bíblia diz que os vivos podem louvar o Senhor. Glória a Deus. Aquele que morre não louva mais. Aquele homem que mendigava o pão, as migalhas que caíam da mesa do rico, o rico não ligava para ninguém, mas ele conhecia também a palavra. Eu duvido que alguém não conheça a palavra aqui no estado de São Paulo ainda. Conhece? Ele estava lá no seio de Abraão, aquele homem pobre que tinha Deus na terra. Ele não tinha mais feridas, não tinha mais cachorros lambendo suas feridas. Ele estava com as suas vestes limpas. Ele não estava mais sujo, rasgado, imundo, porque Deus salvou, Deus mudou tudo, a vida daquele homem pobre, e ele se tornou rico, milionário no céu. Mas como eu já disse, um dia todo mundo vai morrer. Morreu também o rico. O rico conhecia Deus, conhecia. O rico viu quantas vezes ele mendigando lá as migalhas, viu. Mas ele nunca ligou. Eu nunca vi um rico ligar para um pobre. Eu nunca vi um rico olhar para você e falar: hoje eu vou te ajudar. Hoje eu vou te ajudar. Ninguém faz isso. Medo de perder a riqueza, medo de perder o status, medo de perder o dinheiro. Mas ele morreu também. Morreu pobre e morreu rico. Todo mundo vai morrer. E quando morreu o rico, onde que ele foi, irmãos? O que nós lemos aqui? Ele foi para onde? Onde ele foi, Bruno? O inferno. Onde ele foi, né? Alguém aqui quer ir para o inferno? Levante a mão. Não quer ir? Então faça uso de não ir mesmo. Então lute pela sua igreja, lute pela tua salvação, lute pelo teu ideal, sonhos, tenha sonhos. Sonha com mais gente. Não sonhe sozinho não, porque o sonho sozinho não é um sonho, mas um sonho com muitas pessoas se torna realidade. Ele morreu e ele foi no Hades baixo, que significa inferno. E ali no inferno ele tinha uísque, ali no inferno ele tinha a melhor moça, ali no inferno ele tinha água gelada, ali no inferno ele tinha tudo do bom e do melhor. Tinha isso mesmo? Não. Do que adiantou? Do que adiantou ele viver uma vida inteira só coisa boa, aparecendo coisas boas na vida dele, comendo da melhor comida?
depois ir para o inferno, perder a salvação? O que adianta isso? Do que adianta você ser jovem e não ter o pensamento de ir para o inferno? Do que adianta? Não adianta nada. Ele foi para o inferno, mesmo conhecendo Deus. E eu vou dizer para você uma coisa: não é porque o pobre foi para o inferno porque ele é pobre, não. Porque o inferno deve estar cheio de pobre que nunca confessaram ao Senhor Jesus que Ele é o Senhor da vida da pessoa. Nunca confessaram. Vem para a igreja, volta, vem, volta e continua a mesma coisa. Não muda. Ah, mas eu vou ali porque ali tem um som da hora, tem um som pesado, eu vou ali. Mas que som é esse? Que som bom, bonito é esse que flui nos seus ouvidos, que você não entende que é de Deus? Que é Deus que você tem que vir buscar. É Deus que você tem que vir adorar. Não é outra coisa. É Deus. Deus é tão bom para nós, irmãos, hoje, para você que talvez não ouviu essa palavra, talvez ouviu diferente, que Ele deu uma permissão. Deus permitiu que esse homem rico olhasse e visse Lázaro no seio de Abraão. Está escrito aqui. Ele ergueu os olhos, ele viu aquele homem. Não tinha mais ferida, como eu disse, a roupa limpinha, não tinha mais nada. Era um homem perfeito, em seu perfeito estado, talvez quando nasceu. E ele olhou e disse: Pai Abraão. Viu como ele conhecia? Viu como que ele conhecia a palavra? Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele e venha refrescar a minha língua, porque estou nesse lugar de tormento, nesse lugar de fogo. Mas agora é tarde. Deus só permitiu essa visão. Sabe por quê? Que quase eu caí aqui. Sabe por quê? Para que hoje eu e você estivéssemos vendo, estivéssemos sentindo que aquele lugar chamado inferno não é o nosso lugar. Por isso Ele está dizendo para você e para mim nessa noite, principalmente para você que é jovem e tem uma vidaça pela frente. Cuidado para não ir lá, para não depois se arrepender, porque não tem mais jeito. Olha, Abraão disse: mas meu filho, você lá na terra você teve do bom do melhor, você teve do bom do melhor, e Lázaro só teve o que era mal. Essa menina está radiante, radiante. E agora você está aí nesse lugar horrível e sofrendo. Ele continua dizendo: ainda que eu quisesse mandar Lázaro olhar a ponta do seu dedo aí na ponta dele, na sua língua, não adianta, porque há um grande abismo entre nós. Irmãos, quem está no inferno não vê o céu, quem está no céu não vê o inferno. Isso simplesmente é uma visão que Deus deixou para que eu e outros pregadores pregassem a verdade para você. Dizer que lá é um lugar horrível, lá não é um lugar bom. Não dá. Eu não posso passar para ele para lá e não tem tão bons que estão aí passar para cá. Não tem como. Mas Pai Abraão, olha o sofrimento que esse homem estava. Mas Pai Abraão, então peça para que Lázaro vá até a casa do meu pai, porque lá tem 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para um lugar desse, um lugar de tristeza, um lugar de tormento. Fala para ele lá. Como falar para ele lá? Lá tem Moisés, lá tem os profetas, que eles ouçam. Não, Pai Abraão, insistindo ainda. Não, Pai Abraão, mas se alguém fosse lá ter com eles
eles iam ver e iam se arrepender para não vir nesse lugar. Pai Abraão disse: mas lá temos Moisés, temos profetas, estão lá vivos, eles não vão ouvir, vai ouvir alguém que ressuscite? Como que pode isso? Por isso eu digo, irmãos, há uma escolha. Nós temos que escolher a parte boa. Você quer ver uma coisa? Você vai sair daqui impactado, talvez um pouco triste com a situação do que eu vou contar. Já contei aqui algumas vezes, aos domingos. Havia um casal de chinês. E esse casal de chinês tinha um filho de 8 anos de idade. Alguém aqui já ouviu porque ele congrega aqui. E ele aprendeu de Deus, ele estava sedento para pregar a palavra, para sair, para falar de Deus de uma forma ou de outra. Ele queria falar de Deus, mas não podia, porque na China não se prega a palavra do nosso Deus. Senão você é decapitado, é morto, jogado, esquecido. Aí os pais desse menino de 8 anos de idade resolveram sair da China. Então eles foram para o aeroporto comprar passagem. Enquanto eles estavam fazendo o check-in deles, estava lá um menino de 4 anos de idade, com um calçãozinho pequenininho, um chinelinho no dedo. Estava ali. Então ele queria pregar a palavra, porque ele ensinou. O primeiro discípulo dos pais foi o filho de 8 anos. E depois o filho de 8 anos então falou do amor de Cristo para este de 4 anos de idade. Mas uma criança de 4 anos de idade não sabe muito. Mas ele aprendeu. Em poucos minutos ele aprendeu que Deus salva, que Deus purifica, que Deus modifica a situação dos seres humanos. Os pais, o menino de 8 anos foram embora para um outro país qualquer para pregar a palavra de Deus. Mas agora ficou esse menino chinesinho, pobre, numa situação difícil, e ele começou a falar: mas pregar a palavra de Deus é assim? Então ele fez o quê? Ele subiu no banco de uma praça que tinha lá perto, e ele começou a gritar: porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação dos seres humanos. Foi 2 guardas chinesinhos ali, pegaram ele, bateram um pouco nele, chutaram ele e disse: não faça isso aqui na nossa cidade, no nosso país. Nós aqui não acreditamos nesse Deus que você está pregando. Ele nem sabia quem era. Ele aprendeu ali em segundos. Vai embora para sua casa e não volta mais aqui, não faça mais isso. E ele foi embora. No dia seguinte de manhã, aquele mundaréu de chinês lá, esperando lá a sua vez de viajar, e ele de novo, ele sobe no banco, abre os braços, aqueles bracinhos, e começa: porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação dos seres humanos. Aí foram de novo lá aqueles 2 soldados chineses e pegaram ele, deram um chute nele lá no traseiro dele lá, e falou para ele: não queremos isso aqui, não faça isso. Se nós pegarmos você de novo, nós vamos levar você lá para o quartel do comandante, lá é outra conversa. Ele vai te prender. Vai embora. Pá, vai embora. E o molequinho foi embora. Outro dia de manhã, estava ele de novo lá, um galera de gente lá. Já começou a juntar gente, já começou a juntar pessoas desde a primeira vez. E ele subiu no banco de novo. E ele subiu lá e começou: porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação dos seres humanos. Soldados de novo foram lá, pegaram ele: nós avisamos você, não falamos para você não fazer isso. Nós não servimos esse Deus. Vamos. Levou o molequinho, levou empurrado, levou o quartel.
E quando ele chegou no quartel, o comandante disse para ele: avisaram você quantas vezes? Quantas vezes avisaram você? Ele quieto. Ele queria pregar a palavra enquanto muitos de vocês sentados não fazem isso. Medo de morte, medo de morrer, ou por vergonha. E ele não respondia nada. Ele ficava bem quietinho. Agora, você não vai pregar mais essa palavra. O menininho ficou assustado. Se eu pegar você de novo, falando desse Deus que nós não queremos no nosso país, na nossa cidade aqui, você vai ser preso. Está ouvindo? E ele não respondia nada. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Não respondia nada. Vai embora para sua casa. O menino foi embora. No outro dia de manhã, você tinha coragem de fazer isso? Sabendo que ia morrer? Você tinha coragem? Você tinha coragem? Você tinha? No outro dia de manhã estava o menino de novo lá em cima. Porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação dos seres humanos. Aí os soldados chinesinhos lá foram, mas não adianta, você tem que ir preso. Aí pegaram ele e levaram ele para o quartel. Aí o comandante disse: não te falei, eu não te avisei que você vai preso. Agora sim, agora você não vai falar mais desse Deus para ninguém. Agora você não vai pregar essa palavra como você está dizendo. Não vai pregar mais. Enfiou a mão na boca do menino, tirou a língua dele para fora, porque a nossa língua é bem grandona, cuidado com a sua língua. Pegou o punhal e cortou. Cortou a língua do menino. Caiu no chão. Aquele menininho, tampinha, tamanho do goleiro assim, pequenininho. Lá, com dor, muita dor. Aí não podia falar mais. Fica aqui agora, porque você vai ficar preso hoje. E amanhã você vai para sua casa. E ele ficou ali. Tem uma poça de sangue no chão. Ele viu um quadro branco, assim, começar a cortina branca. E ele pegava o dedinho dele, fininho, e na poça de sangue, e escreveu no quadro: porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação do ser humano. Ele escreveu com sangue dele. No dia seguinte de manhã, aquele comandante e mais 8 soldados foram ver, fazer revista na prisão. Estava naquela sala aquele menino. Vamos lá para a gente mandar esse moleque embora, vai. Quando ele chegou lá, o menino estava morto. Mas pastor, como o senhor conta uma coisa dessa? Uma criança de 4 anos de idade está morto? Sim, está morto. Quando um dos soldados que estava do lado do comandante deu um cutucão nele assim e falou assim: comandante, na língua dele lá chinês, né? Comandante, olha que está escrito no quadro. O comandante olhou e viu: porque Deus salva, porque Deus purifica, porque Deus modifica a situação do ser humano. Esse comandante caiu de joelhos no chão. E em seguida os 8 soldados também caíram de joelhos no chão e aceitaram Jesus. Aceitaram Jesus como Salvador da vida deles. Porque quando Deus quer usar, Ele usa uma criança de 4 anos como usa uma pessoa de 80 anos para pregar a palavra, para servir a Ele. Não é qualquer um, não é de qualquer jeito que nós servimos a Deus. Todos que estão aqui são servos de Deus. Todos aqui já levantaram as mãos para Jesus. Todos aqui já falaram assim: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Todos aqui já. Quem ainda não aceitou Jesus, levante a mão. Quem já aceitou? Todos. Gente, procura ser igual esse menino. Não
deixa Deus matar você para salvar 9 vidas, não. Começa a salvar vidas você agora, sem precisar ser preso, sem precisar fazer nada, sem precisar ser rico ou pobre. Porque não adianta você ser pobre ou ser rico, se você não tiver Deus, não adianta nada. Eu não vejo por esse lado. Ser rico é bom? Claro que é. Ter dinheiro é bom? É bom, eu acho que é. Mas por dinheiro muitas pessoas abandonam Deus. Muitas pessoas esquecem de Deus. Por um namorado ou uma namorada, as pessoas esquecem de Deus. Então, gente, de hoje em diante, nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus. Amém? Você entendeu a palavra? Entendeu? Se 2, 3 entendeu, eu já fico feliz. Porque eu sei que a palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca vai voltar. Amém? Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Agora você é Deus, tá bom? Pense em todas as coisas que você vai fazer depois que você sair daqui desse culto. Porque aqui é muito fácil. Aqui todo mundo é santinho. Aqui todo mundo é bom. Vamos ver lá fora, onde você muitas vezes vai ser confrontado com palavras, vai ser confrontado com palavrões, xingos feios. Como vai ser a nossa reação, a sua e a minha? E eu trabalho com pessoas, muitas pessoas. Deixa eu orar com você agora. Deus, o Senhor é perfeito, Senhor, nós somos imperfeitos. Nós precisamos de ser abençoado pelo Senhor. Nós precisamos, Senhor, de uma forma ou de outra, que o Senhor nos enxergue. Senhor Jesus, olha agora, Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está ouvindo, Jesus. Inclina agora os seus ouvidos à oração desse lugar, Senhor. As palavras que foram ditas, os louvores que foram entoados, não são para ninguém aqui não, e sim para o Senhor, Deus. Então, meu Deus, cada um que colocou a planta dos pés aqui hoje, abençoa, Pai. Abençoe grandemente, Jesus. Que eles possam sair daqui regozijando de uma palavra que nunca mais vão ser enganados por ninguém, até mesmo pelos parentes e pessoas muito chegadas, íntimos até. Não, é bobeira, besteira, não vai nada para fazer o que lá? Vai lá dar dinheiro para o pastor? É nada. Senhor, dê sabedoria para os teus jovens aqui hoje, que eles possam ver, que eles possam sentir que Tu és o único Deus que pode realmente transformar a vida, que pode curar, que pode saciar a sede, a fome, a peste, a nudez, a escassez, tudo vem pelo Senhor. E tudo que nós temos não é nosso, é do Senhor. Simplesmente somos mordomos das coisas que estão para nós tomar. Mas muito obrigado. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui mesmo, de verdade, Jesus. Isso é fato, Pai. Porque eles não estão aqui para ver ninguém. Eu acredito que eles estão aqui para adorar o Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão pouco, tão curto, mas especial. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, você pode aplaudir o Senhor. Amém? Vamos tirar as ofertas agora. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, você que congrega, que trouxe o seu dízimo aqui, traga aqui hoje, agora. Ok?
ofertas e voltava para a obra, né? Nesses últimos dias nós temos o exemplo, né? Graças a Deus, com essa bateria, que é tirado disso, é para manter a obra do Senhor, amém? Então estica os teus braços, vamos orar pelas ofertas. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, Pai. Nos colocamos, Senhor, à tua disposição, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito aqui hoje, Pai. O teu Espírito Santo está aqui nesta noite, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, aqueles que ofertaram. Abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam ofertar esta noite, Pai. Deus, nós, Pai, te adoramos, Senhor. E vamos continuar te adorando, Pai. Sempre, 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 Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor, amém? Quantos visitantes nós temos aqui hoje? Nunca veio aqui. Vem cá, fica aqui de pé aqui olhando para mim. Bastante visitante, né? Eu vou olhar para você, olha para mim. Alguns aqui eu já conheço, outros não. Mas olha para mim. O que vocês estão fazendo? Isso. Como você chama? Marcos. João. Lucas. Glaucia. Todo mundo viu? Se você viu pelo menos um, então olha por esse nome que você viu, tá bom? Depois eu quero que alguém pegue o nome deles aqui, viu, Camila? Você pega o nome deles aqui, eu vou orar por eles depois. Na minha casa, manda, bem? Feche seus olhos. Em primeiro lugar, muito obrigado por vocês terem vindo, tá bom? Adoro o Senhor. Feche seus olhos e deixa eu orar por você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esses jovens, Senhor Jesus, que saíram dos seus lares, talvez das suas igrejas, para estarem aqui. Eu quero que o Senhor abençoe grandemente, meu Deus, e que não deixe faltar nada, Senhor. Esse amor tão grande que nós temos por esses jovens, essa igreja, Senhor, essa batista de quem? E nós estamos sempre prontos, Senhor, para abraçar as pessoas que chegarem, seja do jeito que for. E nós queremos, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente. Não seja essa a primeira vez, que venha mais vezes, mas que já saiam daqui abençoados pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vai para trás. Mas assim, a sua mão, as duas mãos sobre si. Sim. Louvar ainda. Tá vendo? Hoje eu estou visitando esse povo. Então vem louvar. Eu gostaria agora de chamar todos os jovens para frente. Mas para frente. Eles. Arrasta as cadeiras. Pode arrastar as Tira as cadeiras. cadeiras.
Faz assim com a sua mão. Agora. Todos. Sim. Isso chama-se revista apostólica. Que o amor de Deus, a paz, a misericórdia de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre junto conosco, não só hoje e agora, mas para todo sempre. E a igreja diz: Amém.